A graça e a paz, meus amados irmãos, estamos aqui novamente. Vamos dar início aqui a um pouquinho do apóstolo Paulo e falar um pouquinho das suas epístolas. Essa mesma disciplina nós estamos ministrando lá na escola dominical, lá na igreja Renovo de Davi, em Coraci, Belém do Pará. Então, o apóstolo Paulo, né? Paulo de Tarso, o mesmo apóstolo Paulo, né? Sem dúvida, ele é um dos personagens bíblicos mais conhecidos por todos os cristãos. Ele é considerado como sendo o maior líder do cristianismo. Neste texto, conhecemos mais sobre a história de Paulo, o autor de 13 epístolas que estão na nossa Bíblia. Sobre a sua biografia, né, o seu nome, Saulo, de Paulo, né, ele nasceu em Tarso, na Cilícia, né, hoje dentro da Turquia, né, nós encontramos aí relatos dentro do livro de Atos, capítulo 16, verso 37, e também capítulo 21, verso 39, e capítulo 22, verso 25. Tarso não era um lugar insignificante, lá em Atos 21, 39. Ao contrário, era um centro de cultura grega. Tarso era uma cidade universitária que ficava próxima à costa nordeste do mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido um cidadão romano, Paulo era um judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim, membro zeloso, né, do partido dos fariseus. A gente vê isso em Romanos 11, verso 1, Filipenses 3, verso 5 e Atos 23, verso 6. A infância e adolescência do apóstolo Paulo tem sido um tema de grande debate entre os estudiosos. Alguns defendem que o apóstolo Paulo passou toda a sua infância em Tarso, indo apenas durante sua adolescência para Jerusalém. Outros defendem que Paulo foi para Jerusalém ainda bem pequeno. Neste caso, ele teria passado sua infância longe de Tarso. Na verdade, desde seu nascimento até o seu aparecimento em Jerusalém como perseguidor dos cristãos, conforme relatos no livro de Atos dos Apóstolos, há pouca informação sobre a vida do apóstolo Paulo. Embora não se saiba ao certo com quantos anos Paulo saiu de Tarso, sabe-se com certeza que ele foi educado em Jerusalém sobre o ensino do renomado doutor da lei, o Gamaliel, neto de Ilha. Paulo conhecia profundamente a cultura grega. Ele também falava o aramaico, era herdeiro da tradição fariasismo, né? Escrito observador da lei e mais avançado no judaísmo do que seus contemporâneos. A gente vê isso em Gálatas 1, 14 e Filipenses 3, de 5 ao 6. Considerando todos esses aspectos, pode-se afirmar que sua família possuía alguns recursos e desfrutava de posição proeminente na sociedade. O apóstolo Paulo possuía cidadania romana, sobre isso ele próprio afirma ser cidadão romano de nascimento em Atos 22, verso 28. Provavelmente essa declaração indica que a sua cidadania foi herdada de seu pai. Estima-se naquele tempo, pelo menos 2/3 da população do Império Romano não possuía cidadania romana. Não se sabe ao certo como o pai do apóstolo conseguiu tal cidadania. Algumas pessoas importantes e abastadas conseguiam comprar a cidadania em Atos 22, 28. Outros conseguiram tal cidadania para prestar alguns serviços, algo relevante ao governo romano. A cidadania romana concedida alguns privilégios, entre os quais a garantia de julgamento perante César, se exigido no caso de acusação, imunidade legal dos açoutes antes da condenação.
não poderia ser submetido à crucificação, a pior forma de pena de morte na época. A confissão de Paulo diz as narrativas, está escrito no livro de Atos, e as notas do próprio apóstolo em suas epístolas sugerem uma súbita conversão. Entretanto, alguns intérpretes defendem que algumas experiências ao longo da sua vida devem tê-lo preparado previamente para aquele momento. A experiência no martírio de Estevão e a sua campanha de casa em casa para perseguir os cristãos podem ser exemplos disso. Em Atos 8, de 1 ao 3, capítulo 9, 1 ao 2, capítulo 22, verso 4 e capítulo 26, verso 10 ao 11. Por outro lado, Paulo viu o Cristo ressurreto e ouviu as suas palavras. Esse encontro foi tão importante para Paulo que a base da sua afirmação sobre a legalidade do seu apostolado está fundamentada nessa experiência. Lá em 1 Coríntios 9, verso 1, no capítulo 15, verso 8 ao 15, e no livro de Gálatas, capítulo 1, versos de 15 a 17. Considerando que Paulo de Tarso não havia sido um dos 12 de Jesus, dos discípulos, além de ter perseguido seus seguidores, a necessidade e a importância da revelação pessoal de Cristo para Paulo fica evidente. Essa experiência transformou Paulo de Tarso profundamente, como se é possível se ver. Respondeu ao chamado de Cristo. O primeiro aspecto da mudança da vida do apóstolo Paulo pode ser percebido quando imediatamente ele respondeu à voz de Cristo. Senhor, o que queres que eu faça? Em Atos 9, 6. Essa pergunta marcou o começo do novo relacionamento com Cristo. Gálatas 2:20. De perseguidor a pregador do Evangelho. A mudança radical que atingiu a vida do apóstolo Paulo fica evidente na mensagem que ele começou a pregar na própria cidade de Damasco. Isso é realmente impressionante. Ele começou a pregar o Evangelho no mesmo lugar em que pretendia prender os seguidores de Cristo. Atos 9, 1 ao 2. A mudança de vida total antes da conversão. Paulo de Tarso não aceitava a divindade de Jesus. Ele até acreditava que, ao perseguir seguidores como um animal selvagem, tentando forçá-los a blasfemar contra Jesus, estaria fazendo a vontade de Deus. Atos 26, 9 a 11 e 1 Coríntios 12, 3. É certo dizer que ele via Jesus como um impostor. Após sua conversão, sua pregação não era outra senão anunciar Jesus. É o Filho de Deus. Atos 9, 20. O Paulo, duro, rigoroso, ameaçador, violento, depois de convertido, passou a demonstrar ternura, sensibilidade e amor. Essa característica fica evidente em suas obras. O seu início do seu ministério, após o encontro que teve com Cristo, o apóstolo Paulo chegou a Damasco e recebeu a visita de Ananias. Foi Ananias quem o batizou, em Atos 9, 17 e 18. Também ali, nesta mesma cidade, Paulo começou a sua obra evangelística. Não há informações detalhadas sobre os primeiros anos do seu ministério. O que se sabe é que o apóstolo Paulo pregou rapidamente em Damasco e depois foi passar um tempo na Arábia, em Atos 9, 20 a 22 e Gálatas 1, 17. A Bíblia não esclarece o que ele fez ali, nem mesmo qual o lugar específico da Arábia em que ele ficou. Depois, o apóstolo Paulo retornou para Damasco, onde sua pregação provocou uma oposição tão grande que ele precisou fugir para a sua própria vida. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 32, 33. Próximo estudo.